Bom dia ao nosso escola dominical, nossa classe para os homens. Esse é o terceiro domingo já que estamos reunindo separadamente, né? Então, semana passada nós continuamos com nosso estudo Vivendo neste mundo das trevas como a luz. Estamos na parte segunda, a escuridão que fica. E estamos já no estudo 8 dessa parte acerca do diabo. E a semana passada, continuando com o nosso estudo, começamos a estudar acerca do diabo, né? E vimos seu propósito de destronizar Deus. E vimos que seus propósitos ele disse, subirei ao céu. Segundo, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, vimos como ele quer nos recrutar para segui-lo. Vimos também como nossa fé passa a ser provada de vez em quando. A nossa santificação faz parte das provas. Ele disse que, para nos entender a prova da nossa fé, precisamos associar 3 passagens. Vimos 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, e também Hebreus 12, versículos 3 a 11. Agora, veremos a outra parte da história através de Jó. Vamos para Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 1, e veremos versículos 6 a 12 e também 20 a 21. Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Então, vamos ler. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, há de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Isso foi Jó capítulo 1, versículos 6 a 12 e versículos 20, pulando de 12 para 20 e lendo também 21. Jó também passou pela prova de fé. Os efeitos devastadores do trabalho de Satanás na sua vida são vistos em todo o livro de Jó. Inicialmente, uns resultados são vistos na invasão física que Satanás realizou. À medida que a história avança, estes trabalhos aumentam e são vistos no desespero transmitido à mente e ao coração de Jó. Satanás, com seu exército de demônios, causa e leva problemas tanto à vida exterior como à vida interior do povo de Deus. Mas o seu maior ponto de ataque é de um assalto interno, as nossas mentes e os nossos corações. Esta é a causa de grandes problemas opressivos. Em Lucas, capítulo 22, versículo 31, o Senhor Jesus, falando com Pedro, se referiu a isso como um processo de acirandar ou peneirar. Lucas 22,
versículo 31. E nós lemos Jesus falando com Pedro. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está terminado. Mas, não, espera, eu estou no versículo errado. Versículo 31, Lucas 22, 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar como trigo, peneirar, né? Como trigo. Satanás muitas vezes ataca nossos pensamentos e sentimentos intensamente com o desejo de nos desarmar e nos levar ao ponto de desespero. Assim, ele procura nos sacudir violentamente nesse processo de peneirando, né? Quando Satanás está fazendo seu trabalho opressivo em sua mente e coração, você geralmente encontrará sintomas como estes. Os sintomas que vamos descobrir são, por exemplo, um estado problemático geral, tonturas e dores de cabeça, perda de apetite, emoções instáveis, dificuldade para dormir e pensamentos de desespero ou suicídio. Agora, se você fosse examinado e esses sintomas fossem descobertos, seria diagnosticado imediatamente como tendo depressão clínica. Mas a depressão tem várias causas diferentes e cada causa exige tratamento diferente. Pode ser causado por doença, como transtorno bipolar. Isso requer medicação que ajude a regular o sistema de sinalização do cérebro para os nervos. Pode ser causado por trauma recente. Algum evento traumático acontece e isso te derruba completamente. Depressão temporária após uma experiência traumática é normal. Isso pode exigir até medicamentos para permitir o sono. Pode ser causado por um trauma passado que não foi tratado e se tornou um fator impeditivo na vida. Isso pode exigir os esforços de investigação de uma pessoa treinada em aconselhamento bíblico para resolver. Se você está passando por depressão, precisa saber se Satanás está implicado ou não. Se ele estiver envolvido, a Bíblia tem um remédio específico para sua atividade e nenhum dos outros trará alívio permanente. Então, como você pode identificar um ataque de Satanás? Os sintomas já mencionados são os mesmos para todas as formas de depressão, mas existem outros sintomas que são únicos e identificam uma obra de Satanás. Se Satanás estiver agindo, além dos sintomas já mencionados, você encontrará estes. Vamos identificar um ataque de Satanás, uma pesada barragem de lixo moral na mente, uma revisão detalhada dos pecados cometidos por você no passado, muitos pensamentos indignos e questionadores de Deus, pensamentos, dúvidas de que você não está realmente salvo. Muitos pensamentos degradantes acerca de si mesmo que negam a graça de Deus na sua vida. E pensamentos de que Deus jamais te usará e que Ele não tem mais interesse na sua vida e pessoa. Se esses sintomas estiverem presentes, você pode ter certeza de que está enfrentando um ataque por Satanás e seu maior problema não é sua depressão, mas sua opressão.
Uma característica interessante do trabalho de Satanás é que ele gosta de esconder o fato dele estar pessoalmente atuando. Ele faz isso para te desencaminhar na sua procura de ajuda saudável, espiritual e bíblica. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, 12, Paulo aborda os ataques corporativos de Satanás contra a igreja. Ele informa os crentes efésios que nossa luta não é contra carne e sangue. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uau! Ele tinha que dizer isso porque parece que esse pode ser nosso problema também. Satanás quer que nós pensamos que são outras pessoas sendo a causa do nosso problema. Então nós os atacaremos em vez de atacar ele, reconhecendo que realmente é ele. Se acharmos que o problema é de um relacionamento humano, carne e sangue, sugerimos então soluções que não trarão correção. Da mesma maneira, Satanás frequentemente lança seus ataques opressivos ao mesmo tempo que temos outras causas para a depressão. Um problema médico ou um trauma recente pode ocultar a atuação de Satanás e fazer com que você procure tratamentos que, enfim, não serão remédios. Mas mesmo quando ele ataca sua mente, ele acusa usando argumentos tirados da palavra de Deus para fazer você pensar que está ouvindo a voz de Deus e não dele. Lembra quando Satanás atacou Jesus Cristo, quando ele estava no deserto? Precisamos ser lembrados como é o caráter de Satanás. Ele sempre opera nesta maneira quando ele nos oprime. Ele é um enganador, um mentiroso, um opressor e um acusador. Tudo que ele nos diz é condicionado por essas coisas. Quando pensamentos acusadores inundam nossa mente, precisamos distinguir se estes vêm de Deus ou de Satanás. Lembre-se destes fatos. Deus se honra. A graça de Deus nos honra. Satanás odeia a justificação por Cristo. Enfim, Satanás odeia a graça de Deus. A origem dos nossos pensamentos pode ser determinada por esses fatos. Está duvidando de Deus? Somos desprezados? Nossa posição com Deus é questionada? Sentimos que Deus não nos usará? Esses pensamentos não vêm de Deus. Eles vêm de Satanás. Origens em Satanás. Quando estamos sob opressão, estamos em um estado desesperado e sentindo escuridão. Mas nosso Pai Celestial está permitindo que nós passamos por uma prova da nossa fé nele. Podemos ir ao livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbios 16, 3. É um versículo muito importante na minha vida. Provérbios 16, 3. E vamos ler. Diz aqui, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Pegou isso? Deus quer estabelecer os seus pensamentos. Quanto no outro lado, Satanás também quer estabelecer seus pensamentos.
Então toma cuidado. Vá para a Bíblia. Vá para Deus. Quando Cristo estava na cruz, já notou como ele se encorajou? Vamos para Salmo 22. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Em Salmo 22, versículos 1 a 5, Cristo procurou a pensar na santidade de Deus. Ele lembrou onde Deus habita. Ele lembrou como os patriarcas confiaram em Deus. Encorajou-se no fato de que Deus os livrou no passado. Eles não foram confundidos ao procurar socorro de Deus. E ele também procurou Deus. Sabe, precisamos continuar a confiar nele. Se iremos ao seu trono, ele nos ajudará. Eu quero deixar Hebreus 4, versículo 16 com vocês hoje. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na Tua palavra. Pai, sempre pedimos, nos dá mais entendimento. Pai, queremos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Queremos saber, conhecer nosso inimigo, quer dizer, queremos saber como ele atua para que podemos evitar, para que podemos ficar, não ser enganados por ele, mas ficar fiel a Ti. Ó Pai, esteja com cada um de nós e com nossas famílias, especialmente, Pai, nesse tempo em que estamos passando hoje. No nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.